As mãos de Penélope ardiam, não pela temperatura da água gelada que escorria do balde de madeira gasto pelo tempo, mas pelo esforço repetitivo de esfregar o mesmo mármore pela milésima vez naquela semana interminável. Ela ajoelhava-se no centro do grande salão principal do Ducado de Alverstone, cercada por colunas majestosas que se erguiam como sentinelas de pedra polida até o teto abobadado que parecia tocar o próprio céu. A luz fraca e difusa da manhã de inverno filtrava-se pelas janelas altas em arco, criando listras pálidas e fantasmagóricas no chão recém-lavado que ainda brilhava úmido. O cheiro penetrante de sabão de cinzas misturava-se ao aroma denso e antigo de cera de abelha que impregnava cada tábua de carvalho escuro, cada tapete puído de padrões persas desbotados, cada cortina pesada de veludo que pendia das janelas como guardiãs silenciosas dos segredos do palácio. Aos 22 anos, Penélope conhecia aquele salão melhor do que qualquer nobre que já tivesse atravessado suas portas ornamentadas. Sabia exatamente onde a luz da tarde criava um reflexo dourado que cegava quem descia pela escadaria leste. Conhecia o som diferente que cada laje produzia sob os passos, algumas graves, outras agudas, formando uma melodia silenciosa que só ela parecia perceber. Memorizar as rachaduras quase invisíveis no mármore italiano, herdadas de invernos rigorosos e do peso dos séculos. Ainda assim, ninguém jamais lhe perguntara o nome. Para os demais criados, ela era apenas a órfã. Para os nobres que ocasionalmente atravessavam o corredor sem olhar para baixo, era parte da mobília. Penélope crescera aprendendo que sobreviver significava tornar-se transparente, ocupar o mínimo de espaço possível, não desejar nada além do pão seco e do canto úmido onde dormia junto às outras criadas. Aprendera a sufocar qualquer vestígio de orgulho, qualquer lampejo de revolta. Mas havia algo nela que resistia. Uma dignidade contida, quase indomável, que se manifestava na forma como mantinha a coluna ereta mesmo quando acreditava estar sozinha. Na maneira cuidadosa como dobrava os panos de limpeza, transformando uma tarefa servil em algo próximo de um ritual. Na persistência silenciosa com que enfrentava cada dia, cada humilhação pequena, cada olhar que a atravessava como se ela fosse feita de ar. Naquela manhã específica, coberta por uma névoa espessa que tornava o mundo, além das janelas, quase irreal, o ducado preparava-se para o retorno de seu senhor. Conrad Fitzwilliam, duque de Alverstone, estivera ausente por 3 meses, resolvendo questões diplomáticas na capital. Sua volta exigia que cada superfície reluzisse, que cada vela estivesse perfeitamente alinhada, que nada desonrasse a majestade ancestral daquela casa. Penélope esfregava o piso com movimentos mecânicos, perdida em pensamentos vagos, quando sentiu uma mudança no ar. Não ouviu passos primeiro. Sentiu uma presença firme, pesada, diferente de qualquer outra. O tipo de presença que alterava a temperatura do ambiente, que fazia as chamas das velas oscilarem mesmo sem vento aparente. Seu coração acelerou sem que compreendesse o motivo. Conrad Fitzwilliam atravessou o portal duplo do salão com o porte imponente de quem carregava gerações inteiras de poder e responsabilidade nos ombros largos e fortes. Alto, superando facilmente 1,80 m, com ombros largos sob o sobretudo de viagem ainda úmido da névoa externa que cobria o ducado como manto espesso, ele possuía feições angulosas que pareciam esculpidas em granito puro por artesão meticuloso. Seus olhos, de um cinza tempestuoso que mudava de tonalidade conforme a luz, às vezes prata líquida, às vezes chumbo escuro, eram conhecidos em toda a província por enxergarem além das aparências superficiais, por decifrarem alianças ocultas, traições sutis e fraquezas humanas, com precisão quase cirúrgica. Usava o cabelo escuro, de tonalidade próxima ao ébano,
preso na nuca em estilo prático, que revelava uma cicatriz fina, mas profunda, que descia da têmpora esquerda. Lembrança permanente de alguma batalha sangrenta ou duelo perigoso do qual ninguém no ducado ousava perguntar detalhes, sabendo que o duque não oferecia explicações sobre suas cicatrizes, nem as visíveis, nem as invisíveis, que certamente carregava na alma. Ele caminhava em direção à escadaria leste quando algo o fez parar. Talvez tenha sido a forma como a luz da manhã incidia sobre a figura ajoelhada, criando um halo difuso ao redor dela. Talvez o contraste entre a brutalidade do trabalho e a delicadeza dos movimentos. Talvez apenas um instinto inexplicável, do tipo que salvara sua vida em campos de batalha e salões traiçoeiros. Conrad deteve-se a poucos passos de Penélope. Ela percebeu a sombra projetada sobre o chão molhado antes de perceber o homem. Seu corpo inteiro enrijeceu. Todos os criados sabiam que interromper a passagem do duque, mesmo acidentalmente, era motivo para punição severa. Penélope preparou-se para se afastar, para tornar-se ainda mais invisível. A voz dele cortou o silêncio como lâmina afiada. Levante-se. Não era um pedido. Não carregava aspereza, mas possuía o peso de quem nunca precisara repetir uma ordem. Penélope obedeceu, erguendo-se com cuidado, mantendo os olhos baixos conforme fora ensinada. Suas mãos, vermelhas e ásperas do trabalho, pendiam inertes ao lado do corpo. O vestido de linho grosso, remendado em diversos pontos, pendia molhado e pesado. Olhe para mim. Dessa vez, havia algo diferente na voz. Uma curiosidade contida. Penélope hesitou por um segundo interminável, antes de erguer o rosto. Seus olhos, de um verde profundo e incomum, encontraram os dele. O mundo pareceu suspender a respiração. Conrad Fitzwilliam sentiu um impacto súbito, como se uma lembrança antiga tivesse sido arrancada à força de algum canto esquecido de sua mente. Aqueles olhos não pertenciam a uma criada comum. Havia neles uma profundidade inquietante, uma firmeza silenciosa que desafiava a submissão do corpo curvado. Era como olhar para um retrato antigo e reconhecer traços que deveriam estar perdidos no tempo. A sensação foi tão intensa que Conrad precisou de um esforço consciente para não recuar. Qual é o seu nome? A pergunta soou estranha até para ele. Nobres não perguntavam nomes de criados. Penélope abriu os lábios, depois fechou. Sua voz, quando finalmente emergiu, era baixa, mas surpreendentemente clara. Penélope, senhor. O nome ecoou no salão vasto com um peso inesperado. Conrad franziu levemente o senho, como se tentasse encaixar aquele som em algum quebra-cabeça mental. Não conseguiu identificar a origem do incômodo, mas algo naquele nome lhe pareceu familiar de forma perturbadora. Ele dispensou os demais criados com um gesto breve da mão. Ficaram apenas os dois, envolvidos por um silêncio denso e carregado de possibilidades não nomeadas. A luz que entrava pelas janelas altas parecia ter mudado de qualidade, tornando-se mais intensa, mais reveladora. Penélope sentia o coração martelar contra as costelas. Nunca estivera tão perto do duque, nunca fora vista, verdadeiramente vista, por alguém daquela estirpe. Havia algo na forma como ele a observava que a deixava simultaneamente aterrorizada e estranhamente segura, como se aquele olhar penetrante pudesse desvendar todos os seus segredos e, ao mesmo tempo, protegê-la de algum perigo indefinido. Conrad deu um passo à frente, depois outro. Parou tão perto que Penélope podia sentir o cheiro de couro e tabaco que emanava dele, misturado ao frio úmido da viagem. Ele ergueu a mão lentamente e ela preparou-se para receber uma bofetada ou alguma punição incompreensível. Em vez disso, os dedos dele pairaram perto do rosto dela sem tocá-la, como se traçassem um contorno invisível. Penélope viu algo passar pelos olhos tempestuosos dele. Confusão, reconhecimento, negação. Você nasceu aqui, no Ducado? A pergunta pegou Penélope desprevenida.
Não sei, senhor. Não me lembro de nada anterior a este lugar. Quantos anos tem? 22, senhor. Pelo menos é o que me disseram. Conrad recuou então, quebrando a proximidade perigosa. Virou-se abruptamente e caminhou em direção à biblioteca, seus passos ecoando como trovões contidos. Penélope permaneceu parada, tremendo levemente, sem compreender o que acabara de acontecer. Sentia-se como se tivesse atravessado algum portal invisível, deixando para trás a vida conhecida e entrando em território desconhecido. O resto do dia transcorreu em névoa confusa. Penélope tentou retomar suas tarefas, mas suas mãos tremiam, sua mente divagava. As outras criadas cochichavam ao vê-la, especulando sobre o que o duque poderia querer com uma órfã insignificante. Os olhares variavam entre curiosidade e inveja velada. Quando o crepúsculo tingiu as janelas de púrpura e dourado, uma mensagem chegou. A governanta principal, uma mulher severa de cabelos grisalhos presos em coque apertado, convocou Penélope à biblioteca ducal. A caminhada pelos corredores pareceu interminável. Penélope nunca entrara naquela ala do palácio. Era território exclusivo da nobreza, vedado aos criados comuns. Os tapetes sob seus pés eram macios demais, quase pecaminosos. Os candelabros projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de papel adamascado. Retratos de ancestrais observavam sua passagem com olhos pintados que pareciam vivos. A porta da biblioteca estava entreaberta, revelando um ambiente banhado pela luz alaranjada de velas e lareira. Penélope hesitou na entrada até ouvir a voz do duque, mais suave do que antes. Entre. Feche a porta. Ela obedeceu com mãos trêmulas. O ambiente a envolveu como abraço sufocante, estantes que subiam até o teto altíssimo, repletas de volumes encadernados em couro, mesas de carvalho cobertas por mapas antigos, o cheiro de papel envelhecido, tinta e fumo de cachimbo. Um globo terrestre imenso girava levemente perto da janela, como se tocado por mãos invisíveis. Conrad estava de pé junto à lareira, as costas voltadas para ela. A luz do fogo criava um contorno dourado ao redor de sua silhueta imponente. Penélope esperou, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, mal ousando respirar. Sente-se. A ordem a desconcertou. Criados não se sentavam na presença de nobres. Conrad percebeu a hesitação e virou-se, apontando para uma poltrona de veludo próxima à lareira. Não é um pedido. Penélope aproximou-se com cautela, como animal acostumado a armadilhas, e sentou-se na ponta da poltrona, a coluna perfeitamente reta. Conrad observou-a por um longo momento antes de caminhar até uma escrivaninha antiga. Abriu uma gaveta trancada, de onde retirou uma caixa pequena de madeira enegrecida pelo tempo. Quando voltou, ajoelhou-se ao lado da poltrona onde Penélope estava sentada. Esse gesto, um duque ajoelhado diante de uma criada, foi tão chocante que Penélope sentiu a respiração prender-se na garganta. Conrad abriu a caixa lentamente, com movimentos deliberados, como se manuseasse algo sagrado e ao mesmo tempo perigoso. Dentro, protegido cuidadosamente por veludo carmesim, desbotado pelo tempo e pelo toque de dedos esquecidos, repousava um medalhão de ouro velho que emanava dignidade silenciosa. Não era grande nem ostentoso, media talvez 5 centímetros de diâmetro. Mas a qualidade excepcional do trabalho artesanal era inconfundível, mesmo para olhos não treinados. O símbolo gravado na superfície polida com maestria mostrava uma árvore estilizada, cujas raízes se aprofundavam, formando um padrão complexo e hipnótico, entrelaçando-se com ramos delicados que se erguiam em direção a uma coroa finamente trabalhada que parecia flutuar sobre a copa da árvore. Era símbolo antigo, predatando gerações, carregando em seus detalhes intrincados a história de uma linhagem que atravessara séculos de glórias e tragédias. Penélope sentiu algo profundo se mover dentro de seu peito quando seus olhos
pousaram sobre o medalhão. Uma pontada física e dolorosa, como se uma ferida antiga e mal cicatrizada tivesse sido subitamente reaberta, seguida por imagens difusas e fragmentadas que não conseguia organizar em memórias coerentes ou lineares. Uma voz feminina, indescrivelmente suave, cantando algo em língua antiga que ela não deveria compreender, mas que ressoava em algum lugar profundo de sua alma. Um beijo terno na testa infantil, carregado de amor desesperado e despedida iminente. A sensação visceral de estar sendo embalada com cuidado infinito enquanto o mundo desabava em caos e violência em algum lugar distante, além das paredes que a protegiam temporariamente. Medo, muito medo cortante e paralisante. E então, nada. Um vazio negro e absoluto onde deveriam estar lembranças, onde deveria estar identidade. Seus olhos marejaram sem que pudesse evitar. Você reconhece isto? A voz de Conrad era surpreendentemente gentil. Penélope estendeu a mão trêmula, mas não ousou tocar o medalhão. Apenas observou o símbolo como se ele fosse algum tipo de chave para um lugar que ela jamais conseguiria alcançar. Não sei. Eu sinto algo, mas não sei o que é. Conrad fechou a caixa com cuidado e colocou-a nas mãos dela. O contato acidental de seus dedos com os dela gerou uma faísca que ambos fingiram não perceber. Isto sempre foi seu. Penélope olhou para a caixa em suas mãos como se segurasse brasa viva. Seu mundo, já tão pequeno e controlado, começava a rachar pelas bordas. Não entendo, senhor. Conrad ergueu-se então, voltando à posição de autoridade. Caminhou até a janela, observando a noite que se instalava sobre os jardins do ducado. Quando falou novamente, sua voz carregava peso histórico. Este símbolo representa um ramo antigo da família Fitzwilliam, um ramo que oficialmente foi extinto há mais de 2 décadas. Houve complicações, disputas por poder, traições. Quando meu tio assumiu o ducado após a devastação que quase destruiu nossa linhagem, acreditava-se que todos os herdeiros daquele ramo específico haviam perecido. Ele fez uma pausa, como se organizasse pensamentos pesados. Durante toda a tarde, revisei documentos antigos. Interroguei a governanta que serve esta casa há 40 anos. E descobri que, em uma noite de tempestade violenta, há 22 anos, uma criança foi trazida para cá em segredo. Uma menina de poucos meses embrulhada em mantas que continham o brasão nobre. Ordens foram dadas em sussurros. A criança deveria ser protegida, escondida, mantida viva, mas anônima. Esse medalhão foi retirado de seu pescoço para evitar que perguntas perigosas fossem feitas. Penélope sentia o chão interno ruir. Cada palavra era uma marreta contra as fundações de tudo que acreditara ser. Por que me contar isso agora? Porque documentos não mentem. Porque reconheço os traços de minha própria linhagem quando os vejo. Porque você tem direito de saber a verdade. Conrad voltou-se para encará-la diretamente. A luz da lareira dançava em seus olhos tempestuosos. Penélope, você não é uma órfã comum. Você é a herdeira legítima de um ramo nobre que se acreditava extinto. Por direito de sangue e lei ancestral, você possui direitos sobre este ducado. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Penélope sentiu náusea subir pela garganta. Tudo o que conhecera, a invisibilidade, a certeza de seu não pertencimento, a segurança terrível de saber exatamente qual era seu lugar no mundo, evaporava como névoa sob sol intenso. Isso não pode estar certo. Deve haver engano. Não há. Eu não sei ler nem escrever direito. Minhas mãos estão calejadas de esfregar chão. Eu durmo em um quarto que goteja no inverno. Como pode alguém assim? A dignidade não lhe foi concedida agora. Ela sempre esteve em você. A afirmação de Conrad cortou a espiral descendente de Penélope. Ele aproximou-se novamente, mas desta vez
manteve distância respeitosa. Você acha que não percebi? A forma como você caminha por estes corredores como se lhes pertencesse instintivamente? Como conhece atalhos e passagens que nem os criados mais antigos sabem existir? Como sua postura permanece ereta, mesmo quando acredita estar sozinha? Penélope olhou para as próprias mãos, vermelhas e marcadas pelo trabalho. Isso não é dignidade. É apenas sobrevivência. É mais do que isso. E agora, a verdade será revelada formalmente. Você será reconhecida publicamente. O pânico tomou conta dela. Não, não posso. Isso vai... As pessoas vão... Eu não sei como ser nobre. Não sei como falar direito, como me portar. Vão me odiar. Vão me destruir. Conrad deu mais um passo à frente, tão perto agora que Penélope podia sentir o calor que emanava dele. Então, eu lhe ensinarei. E qualquer um que ousar tentar destruí-la terá que me enfrentar primeiro. A promessa contida naquelas palavras era absoluta. Penélope ergueu os olhos para encontrar os dele, e pela segunda vez naquele dia, sentiu o mundo reorganizar-se ao redor deles. Havia algo nos olhos de Conrad que ia além de dever ou honra. Algo perigoso e tentador, como fogo em noite de inverno. Por que está fazendo isso? Porque é correto, porque a verdade merece ser conhecida. Uma pausa. E porque, desde o momento em que você ergueu os olhos para mim naquele salão, senti que algo fundamental havia mudado. O ar entre eles parecia eletrificado. Penélope percebeu que estava segurando a respiração. Conrad estendeu a mão lentamente, dando a ela tempo para recuar. Quando seus dedos tocaram gentilmente o queixo dela, erguendo seu rosto para que seus olhos se encontrassem novamente, Penélope sentiu uma corrente percorrer toda a sua espinha. Você não está sozinha nisto. Os dias que se seguiram foram um turbilhão incompreensível. Penélope foi transferida dos aposentos dos criados para um quarto na ala leste. Não os aposentos principais, pois Conrad sabia que transições bruscas demais gerariam resistência perigosa, mas um espaço digno, com cama macia, janelas que ofereciam vista para os jardins e uma lareira própria. A primeira noite ali, Penélope não conseguiu dormir. Deitou-se sobre o edredom de plumas sem tirar as roupas de criada, incapaz de processar a mudança. Observou as sombras projetadas pelas chamas na lareira, ouviu os sons noturnos do ducado, o vento assobiando pelos corredores, passos distantes de guardas em ronda, o tilintar ocasional de louça sendo lavada nas cozinhas. Sons que conhecia intimamente, mas que agora pareciam vir de um mundo do qual ela já não fazia parte. Conrad iniciou sua educação no dia seguinte. Começaram com leitura, não textos complexos, mas cartas antigas da família, documentos que conectavam Penélope à linhagem que ela nunca soubera ser sua. Ela tinha conhecimento básico de letras, aprendido às escondidas com um criado bondoso anos antes, mas Conrad trabalhou com paciência surpreendente, corrigindo pronunciamentos sem arrogância, explicando contextos históricos. Durante essas sessões na biblioteca, algo além de conhecimento era transmitido. Havia nos olhares prolongados, nas proximidades acidentais, nos momentos em que as mãos deles se tocavam ao virarem páginas simultaneamente, uma tensão crescente que nenhum dos dois ousava nomear. Penélope descobria que Conrad não era o homem de gelo que a reputação sugeria. Havia nele uma complexidade fascinante, uma mente afiada que encontrava beleza em estratégias antigas, um senso de humor seco que surgia em momentos inesperados, uma solidão profunda que ele escondia sob camadas de autoridade. Conrad, por sua vez, via-se cada vez mais afetado pela resiliência dela, pela forma como Penélope absorvia conhecimento com fome insaciável, como questionava premissas sem medo de parecer ignorante, como enfrentava a transformação brutal de sua realidade sem desmoronar. Havia nela uma força interna que desafiava todas as expectativas.
Mas a revelação não trouxe apenas transformação, trouxe resistência. Lord Bartholomew Ashcroft, primo distante do falecido tio de Conrad e beneficiário de terras que reverteriam a Penélope, caso sua linhagem fosse reconhecida oficialmente, começou a agir. Homem corpulento, de olhos pequenos e calculistas, ele possuía influência sobre vários membros do Conselho Ducal. Sussurros espalharam-se pelos salões, questionamentos sobre a conveniência do timing, sobre a autenticidade dos documentos, sobre os verdadeiros motivos do Duque em elevar uma criada. As outras criadas, que antes simplesmente ignoravam Penélope, agora alternavam entre bajulação falsa e hostilidade mal disfarçada. Nobres menores que visitavam o ducado para negócios olhavam-na com desdém ou curiosidade mórbida. Penélope sentia-se como animal exótico em exposição. A tensão atingiu novo patamar durante um jantar formal para o qual Penélope foi convidada, ou melhor, convocada. Conrad insistira que ela precisava começar a aparecer publicamente ao lado dele, preparando o terreno para o reconhecimento oficial. Penélope vestiu um dos vestidos que haviam sido mandados fazer, tecido de qualidade infinitamente superior a qualquer coisa que já tocara, mas que parecia estranho em seu corpo acostumado ao linho grosso. Uma criada tentara pentear seus cabelos em estilo elaborado, mas Penélope mantivera preferência por tranças simples, recusando transformação completa. Ao descer a escadaria principal em direção ao salão de banquetes, sentiu o peso de todos os olhares convergirem para ela. A música da pequena orquestra contratada para a ocasião perdeu ritmo momentaneamente. Conversas morreram. Penélope precisou de toda a sua força interior para não virar-se e fugir de volta para o quarto. Conrad esperava-a ao pé da escada. Quando ele estendeu o braço para escoltá-la, Penélope viu algo passar pelos olhos dele. Admiração, orgulho, algo mais profundo que fez o estômago dela se contrair. Você está deslumbrante. Estou aterrorizada. Isso também. Ele sorriu então. Expressão rara que transformou completamente suas feições severas. Penélope sentiu algo se mover em seu peito, algo perigoso e irreversível. O jantar foi provação. Penélope sentou-se à mesa principal ao lado de Conrad, enfrentando olhares que variavam entre curiosidade, desprezo e algo próximo de ódio. Lord Ashcroft ocupava a posição do outro lado da mesa, seus olhos pequenos nunca deixando de observá-la. Quando os pratos principais foram servidos, ele finalmente falou, sua voz ecoando pelo salão em tom excessivamente cordial. Devo confessar minha curiosidade, Vossa Graça. É um movimento admirável, elevar uma criada pela bondade de vosso coração. Muito cristão de vossa parte. O insulto velado não passou despercebido. Conrad depositou os talheres com cuidado deliberado. Lord Ashcroft, creio que não me expressei claramente. Penélope não está sendo elevada por caridade. Ela está sendo restaurada à posição que sempre foi sua por direito de sangue. Ah, sim, os documentos. Muito conveniente que tenham sido encontrados justamente agora. A tensão na sala tornou-se palpável. Penélope sentiu o estômago revirar. Conrad manteve a voz perigosamente calma. Está questionando minha integridade? De forma alguma, Vossa Graça. Apenas expresso a natural cautela de um homem que viu, ao longo de sua vida, quantas fraudes foram perpetradas em nome de heranças convenientes. Penélope não conseguiu mais conter-se. Antes que compreendesse o que estava fazendo, ouviu sua própria voz ecoar pelo salão. Vossa Senhoria sugere que o Duque de Alverstone, homem cuja honra é reconhecida em toda a província, cometeria fraude para beneficiar alguém tão insignificante quanto eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos fixaram-se nela. Lord Ashcroft parecia momentaneamente desconcertado, não esperando que a criada
ou pretenso herdeira, falasse diretamente com ele. Penélope sentiu Conrad enrijecer ao seu lado, mas ela continuou, a voz ganhando firmeza nascida de 22 anos de humilhação engolida. Porque se é isso que sugere, então vossa preocupação não é com a autenticidade dos documentos. É com a possibilidade de que eles sejam verdadeiros. Um murmúrio percorreu a sala. Lord Ashcroft ficou vermelho. É muito atrevida para alguém em sua posição. E que posição seria essa, vossa senhoria? A de criada que ousa questionar um nobre ou a de herdeira que ousa existir quando sua existência é inconveniente? Conrad colocou a mão sobre a dela sob a mesa. Gesto pequeno, invisível aos demais, mas que transmitiu apoio absoluto. Penélope sentia-se simultaneamente aterrorizada e estranhamente livre. Era como se, ao falar, tivesse rompido alguma membrana invisível que a prendia. Lord Ashcroft ergueu-se abruptamente da mesa. Não serei desrespeitado desta maneira, então sugiro que não desrespeite primeiro. A resposta veio de Conrad, sua voz cortante como gelo. Ele também se ergueu, forçando todos os demais a fazerem o mesmo. Este jantar está encerrado. Os convidados dispersaram-se em silêncio tenso. Quando o salão finalmente esvaziou-se, deixando apenas Penélope e Conrad, ela sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na borda da mesa. Estraguei tudo. Não. Você foi magnífica. Ela olhou para ele, incrédula. Conrad aproximou-se, tomando ambas as mãos dela entre as suas. Você acabou de provar para todos na sala que possui a coragem necessária para reivindicar sua herança. Ashcroft tentava diminuí-la, torná-la pequena novamente. Você recusou-se a encolher. Mas agora ele vai fazer exatamente o que eu esperava que fizesse. Vai forçar uma audiência formal diante do Conselho Ducal. E quando isso acontecer, a verdade será estabelecida de forma que ninguém poderá questionar novamente. Penélope percebeu então que Conrad não apenas previa a oposição, ele a provocara deliberadamente. Usara o jantar como palco para forçar a mão de seus oponentes. Você planejou isso. Planejei o confronto. Não planejei sua coragem. Ele ainda segurava as mãos dela. Penélope sentiu o calor daquele contato subir pelos seus braços, espalhar-se pelo peito. Os olhos tempestuosos de Conrad buscavam os dela com intensidade que a deixava sem ar. Penélope, preciso que entenda algo. O que está acontecendo aqui vai além de documentos ou heranças. Desde que entrou naquela biblioteca, desde que olhou para mim com aqueles olhos que guardam mais força do que tempestades, algo mudou irreversivelmente. O que está dizendo? Estou dizendo que quando defendo seu direito, não o faço apenas por justiça. Faço porque a ideia de perdê-la, de vê-la partir ou ser destruída, tornou-se intolerável. O coração de Penélope disparou. Ela sabia que deveria recuar, que a proximidade deles ultrapassava todos os limites aceitáveis, mas não conseguia mover-se. Conrad ergueu uma das mãos para tocar gentilmente o rosto dela, o polegar traçando a linha do maxilar. Isso é loucura, sussurrou ela. Talvez, mas é a loucura mais sã que já experienciei. A distância entre eles diminuiu lentamente. Penélope via cada detalhe. As pequenas linhas ao redor dos olhos dele, a sombra de barba no queixo forte, a forma como a respiração dele havia se alterado. Sentiu o próprio corpo respondendo, inclinando-se instintivamente em direção ao calor dele. Os lábios deles estavam a milímetros de se encontrar quando o som de passos apressados ecoou pelo corredor externo. Separaram-se abruptamente, o momento quebrado. Um criado irrompeu pela porta, o rosto pálido. Vossa Graça, perdoai a intrusão, mas há uma mensagem urgente. Lord Ashcroft convocou reunião extraordinária do Conselho Ducal para amanhã, ao meio-dia. Ele alega ter evidências que provam fraude. Conrad trocou o olhar rápido com Penélope. Então começa. A noite que se seguiu foi de insônia profunda.
Penélope permaneceu em seu quarto, observando as estrelas através da janela. Pela primeira vez em sua vida, enfrentava a possibilidade real de perder algo, não porque lhe seria retirado injustamente, como sempre fora, mas porque ela teria lutado por isso e falhado. Pior ainda era a confusão de sentimentos em relação a Conrad. O que se desenvolvia entre eles desafiava toda a lógica. Ele era duque, homem de poder incomparável. Ela era... o que exatamente? Ainda não sabia. Talvez nunca soubesse. Uma batida suave na porta a tirou dos devaneios. Conrad entrou sem aguardar resposta, carregando 2 cálices de vinho quente temperado. Estendeu um a ela. Não consegue dormir também? Penélope aceitou o cálice, aquecendo as mãos no metal. Como poderia? Conrad caminhou até a janela, permanecendo ao lado dela. A proximidade era simultaneamente confortável e eletrificante. Amanhã, você estará diante do conselho. Ashcroft apresentará suas evidências. Eles questionarão, investigarão, tentarão encontrar falhas. Você precisará enfrentá-los sozinha. Sozinha, o protocolo exige. Herdeiros potenciais devem defender suas reivindicações sem interferência direta. Eu estarei lá, mas não poderei falar por você. Penélope sentiu pânico surgir novamente, mas forçou-se a respirar fundo. O que devo fazer? Diga a verdade. Não como pensam que você deveria dizê-la, mas como você a conhece. Mostre a eles a Penélope que esfregou aquele chão durante anos e ainda assim manteve a dignidade. Mostre a eles a força que reside em você. E se não for suficiente, então lutaremos de outra forma. Mas será suficiente. Confio nisso. Ele virou-se para encará-la diretamente, tomando o cálice de suas mãos e depositando-o, junto com o seu, sobre o parapeito da janela. Segurou ambas as mãos dela, entrelaçando os dedos. Penélope, independentemente do que aconteça amanhã, quero que saiba de algo. Você já mudou este ducado, mudou a mim. Mesmo que eles neguem seu sangue, sua verdade permanecerá. E eu permanecerei ao seu lado. Não pode prometer isso. Posso e prometo. Ela deixou-se envolver então pelo abraço dele, apoiando a cabeça contra o peito amplo, ouvindo o batimento cardíaco firme. Conrad apertou-a contra si, o queixo repousando sobre o topo da cabeça dela. Permaneceram assim por tempo incontável, 2 seres solitários encontrando conforto temporário na proximidade que desafiava convenções. Quando ele finalmente se afastou, o céu já começava a clarear. Conrad tocou gentilmente o rosto dela uma última vez. Descanse um pouco, eu enviarei alguém para ajudá-la a se preparar. Após sua partida, Penélope conseguiu dormir por algumas horas, embalada pela sensação de que, talvez pela primeira vez, não estivesse completamente sozinha. A manhã chegou coberta por nuvens pesadas que ameaçavam neve. Penélope foi despertada por criadas que a ajudaram a se vestir com cuidado meticuloso. Escolheram um vestido de tom azul profundo, simples mas de corte impecável, que transmitia dignidade sem ostentação. Pentearam seus cabelos em estilo contido, permitindo que alguns fios emoldurassem o rosto. Quando Penélope olhou-se no espelho, quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Ainda via a órfã do chão, sempre veria, mas agora havia algo mais. Uma firmeza nos olhos, uma aceitação do desafio que se apresentava. O salão do Conselho Ducal ocupava a ala norte do palácio. Um espaço circular encimado por cúpula de vidro que, naquele dia nublado, deixava entrar apenas luz difusa e fria. Cadeiras dispostas em semicírculo aguardavam os 12 membros do conselho. Homens e 2 mulheres de linhagens antigas que aconselhavam o duque em questões de governança. Penélope foi conduzida ao centro do semicírculo, onde uma cadeira solitária a aguardava. Conrad ocupava seu lugar próprio, em trono ligeiramente elevado, mas seu rosto mantinha-se impassível, seguindo o protocolo.
Lord Ashcroft já estava presente, acompanhado por homem magro de aparência escorregadia, que Penélope reconheceu como advogado especializado em disputas de herança. Sobre a mesa à frente deles repousava baú de madeira contendo os documentos que pretendiam apresentar. A sessão foi aberta formalmente. O conselheiro mais velho, homem de barba branca e olhos perspicazes, deu início aos procedimentos. Estamos reunidos para avaliar a reivindicação de Penélope, presentemente sem sobrenome declarado, quanto à linhagem nobre e direitos correspondentes. Lord Ashcroft, apresentai vossas objeções. Ashcroft ergueu-se com pompa excessiva. Senhores e senhoras do Conselho, minha objeção é simples. Os documentos apresentados por Sua Graça são, na melhor das hipóteses, ambíguos, na pior, fraudulentos. Esta jovem cresceu como criada comum, nunca demonstrou educação, porte ou qualquer característica que sugerisse linhagem nobre. Surge agora convenientemente como herdeira no momento em que certas terras poderiam reverter ao Ducado Central? Ele fez pausa dramática. Submeto documentos próprios que provam que a criança trazida àquele solar naquela noite tempestuosa não sobreviveu ao primeiro inverno. Há registro de sepultamento no cemitério da vila, assinado pelo padre da época. Murmúrios percorreram o conselho. Penélope sentiu o estômago revirar. Conrad manteve-se imóvel, mas ela viu o músculo tensionar em sua mandíbula. O advogado de Ashcroft apresentou documentos amarelados. O conselho examinou-os em silêncio pesado. Finalmente, o conselheiro mais velho voltou-se para Penélope. Tendes algo a dizer em vossa defesa? Penélope ergueu-se lentamente. Suas pernas tremiam, mas manteve a voz firme. Senhores e senhoras, não sou educada em leis ou protocolos. Não domino artes que nobres aprendem desde o berço. Durante 22 anos, minha educação foi de chão frio, água gelada e silêncio imposto. Mas posso oferecer algo que documentos não podem falsificar. Ela fez pausa, reunindo coragem. Conheço este ducado melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Sei que na ala oeste, atrás do retrato do terceiro duque, existe passagem secreta que leva aos jardins, construída durante conflitos antigos como rota de fuga. Sei que a biblioteca possui compartimento oculto sob a lareira, onde documentos importantes eram guardados durante invasões. Sei que a cripta familiar tem inscrições em latim arcaico que narram a história de cada ramo da família, incluindo um que termina abruptamente há 22 anos. Os conselheiros trocaram olhares surpresos. Penélope continuou. Como uma criada comum saberia desses detalhes? Como teria acesso a lugares vedados aos servos? A resposta é que nunca fui impedida de explorar. Era como se o próprio solar me reconhecesse, me permitisse caminhar livremente enquanto outros eram barrados. Chamem isso de instinto, de memória ancestral, ou simplesmente de coincidência. Mas a verdade permanece. Ela voltou-se então para Lord Ashcroft. Quanto ao sepultamento que mencionais, uma criança pode ter sido sepultada naquele inverno, mas não esta criança. Porque para proteger alguém verdadeiramente, às vezes é necessário fazê-lo desaparecer completamente, incluindo falsificar sua extinção. Ashcroft interrompeu, a voz subindo. Isso é absurdo. Está sugerindo que estou afirmando que alguém neste ducado amava aquela criança o suficiente para cometer atos extremos. Alguém que entendeu que a única forma de salvá-la era fazê-la sumir de todos os registros oficiais. E 22 anos depois, quando o perigo finalmente passou, a verdade pôde emergir. O silêncio que se seguiu foi profundo. Penélope respirava rápido, percebendo que havia jogado tudo em uma aposta ousada. O conselheiro mais velho inclinou-se para a frente. Podeis provar essas passagens secretas que mencionastes? Posso mostrar cada uma delas agora. Foi o que fizeram.
Em procissão solene, Penélope guiou o conselho inteiro pelo ducado, revelando segredos arquitetônicos que nem mesmo Conrad conhecia completamente. Mostrou a passagem por trás do retrato, o compartimento sob a lareira, a cripta com suas inscrições. Mais do que isso, narrou histórias conectadas a cada lugar. Histórias que apenas alguém profundamente ligado àquela casa saberia. Quando retornaram ao salão do conselho, o clima havia mudado. Até mesmo Lord Ashcroft parecia abalado. O conselheiro mais velho convocou breve reunião privada do conselho. Penélope e os demais aguardaram em silêncio tenso. 20 minutos depois, o conselho retornou. O conselheiro mais velho dirigiu-se a Penélope com expressão transformada. Jovem senhora, após deliberação, este conselho reconhece vossa reivindicação como legítima. Os documentos apresentados por sua graça, combinados com vossas demonstrações de conhecimento íntimo deste solar e seus segredos ancestrais, compõem evidência suficiente. Sereis formalmente reconhecida como Penélope Fitzwilliam, herdeira do ramo Ashenvale da família ducal. As palavras ecoaram como trovão. Penélope sentiu as pernas fraquejarem. Conrad ergueu-se então, abandonando o protocolo, e caminhou até ela. Quando a segurou pelo braço para evitar que caísse, havia em seus olhos emoção crua que não tentava esconder. Lord Ashcroft tentou protestar, mas sua voz perdeu-se em meio aos cumprimentos que começaram a fluir. O jogo havia acabado. A verdade, enfim, fora estabelecida de forma irrefutável. As consequências vieram rapidamente. Ashcroft perdeu os títulos sobre terras que administrara por anos, revertidas ao controle direto do ducado. Sua influência no conselho evaporou. Aqueles que o haviam apoiado discretamente afastaram-se como ratos abandonando o navio. Mas Conrad não permitiu humilhação pública extrema. Em demonstração de magnanimidade calculada, ofereceu a Ashcroft posição menor em província distante, permitindo que preservasse alguma dignidade. A mensagem era clara: traição tinha preço, mas a nobreza exigia clemência proporcional. Para Penélope, os dias que se seguiram foram redemoinho. Ela foi formalmente apresentada como membro da família ducal em cerimônia que atraiu nobres de toda a província. Usou pela primeira vez o medalhão que sempre fora seu, sentindo o peso do ouro contra a pele como âncora física, conectando-a a uma história que finalmente lhe pertencia. As antigas criadas que a haviam ignorado ou maltratado agora curvavam-se em reverência obsequiosa. Penélope tratava-as com cortesia firme, sem buscar vingança, mas também sem esquecer quem havia demonstrado bondade quando ela não possuía nada. Ainda assim, a adaptação não era simples. Penélope ainda acordava esperando o peso do balde de água. Ainda sentia desconforto em vestidos elaborados. Ainda hesitava antes de sentar-se em cadeiras destinadas a nobres. Conrad permaneceu ao lado dela durante toda a transformação, não como protetor condescendente, mas como parceiro respeitoso. Ele introduziu-a gradualmente às responsabilidades que viriam com sua posição, permitindo que aprendesse a administração de terras, leis ancestrais, negociações diplomáticas. Durante essas sessões prolongadas na biblioteca, a tensão entre eles apenas crescia. Havia nos olhares que se prolongavam demais, nos contatos acidentais que deixavam rastros de calor, nos silêncios carregados de palavras não ditas, algo inevitável tomando forma. Uma noite, 3 semanas após o reconhecimento formal, Penélope encontrava-se sozinha nos jardins. A neve finalmente chegara, cobrindo tudo em branco silencioso. Ela observava os flocos caírem quando sentiu a presença familiar aproximar-se. Conrad parou ao seu lado, ambos observando o mundo transformar-se. Não sente frio? Sinto, mas é diferente agora. Antes, o frio era só mais uma coisa a suportar. Agora é escolha. Exatamente.
Silêncio confortável instalou-se entre eles. Então Conrad falou, a voz baixa e intensa. Penélope, preciso dizer algo que venho guardando há tempo demais. O que sinto por você ultrapassa qualquer consideração de dever ou linhagem. Desde aquele primeiro momento no salão, quando você ergueu os olhos e vi neles algo que não sabia estar procurando, algo em mim mudou irreversivelmente. Ela virou-se para encará-lo, o coração acelerando. Conrad, deixe-me terminar. Você trouxe a este lugar algo que faltava há anos. Não apenas por revelar verdades ocultas ou reivindicar heranças, mas por ser exatamente quem é, resiliente sem amargor, forte sem crueldade, digna sem arrogância. Você me faz querer ser melhor do que sou. Penélope sentiu lágrimas quentes, contrastando com o frio da noite. Não sou a pessoa extraordinária que você descreve. Ainda sou apenas... Não, você nunca foi apenas nada. Conrad ergueu as mãos para segurar o rosto dela gentilmente, seus polegares traçando a linha das maçãs do rosto. Estou pedindo, Penélope Fitzwilliam, que considere a possibilidade de construir futuro ao meu lado. Não como protegida ou dependente, mas como igual. Como parceira em tudo que este ducado representa e pode vir a ser. Você está pedindo... Estou pedindo sua mão em matrimônio. Estou pedindo a honra de chamar-se minha esposa. O mundo pareceu suspender novamente. Neve caía ao redor deles como bênção silenciosa. Penélope olhava para aquele homem que havia mudado tudo, que havia visto nela o que ninguém jamais vira, que havia defendido não apenas seu direito, mas sua essência. Sim, a palavra saiu como suspiro e promessa. Conrad sorriu então, aquela transformação rara que Penélope adorara desde a primeira vez. Ele inclinou-se lentamente, dando tempo para que ela recuasse se desejasse. Ela não recuou. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi como se todas as peças dispersas do universo se reorganizassem na configuração correta. O beijo era simultaneamente gentil e intenso, contido e apaixonado, carregando todas as palavras não ditas, todos os olhares prolongados, toda a atenção acumulada. Quando se separaram, ambos respiravam rapidamente. Conrad apoiou a testa contra a dela. Amo você, Penélope, com cada fibra de meu ser. Também te amo, mesmo quando não sabia que poderia. Mesmo quando parecia impossível. Permaneceram abraçados sob a neve, dois sobreviventes de suas próprias batalhas, encontrando enfim refúgio um no outro. O anúncio do noivado gerou ondas de reações. Houve surpresa, especulação, alguns murmúrios de desaprovação rapidamente silenciados. Mas a maioria reconheceu o que era óbvio. Conrad Fitzwilliam, homem conhecido por decisões calculadas e frieza estratégica, havia encontrado em Penélope algo que transcendia política ou conveniência. Os preparativos para o casamento tomaram meses. Penélope insistiu em cerimônia que honrasse tanto a tradição ancestral quanto a humildade de suas origens. Convidou as criadas que haviam sido bondosas, deu presentes generosos àqueles que a haviam ajudado quando ela não era nada. A governanta anciã, que finalmente confessara ter protegido o segredo de Penélope durante décadas, foi honrada publicamente. A mulher chorou, dizendo que nunca imaginara ver o dia em que a menina que escondera cresceria para reivindicar seu destino verdadeiro. Na manhã do casamento, Penélope permaneceu em seus aposentos, olhando pela janela para os mesmos jardins que tantas vezes observara como criada. A menina que esfregava o chão parecia vida inteira distante, mas Penélope sabia que nunca a esqueceria. Aquela menina era a parte essencial de quem ela se tornara. Quando vestiu o traje nupcial, seda branca com bordados delicados, representando era entrelaçada, símbolo de resiliência, Penélope sentiu paz profunda. Não porque escapara do sofrimento anterior, mas porque o transformara em força.
A cerimônia realizou-se na Capela Ducal, espaço íntimo iluminado por centenas de velas. Quando Penélope caminhou pelo corredor em direção ao altar onde Conrad a aguardava, viu nos olhos dele emoção tão profunda que quase a fez chorar. Os votos foram trocados com voz firme. Conrad prometeu honrá-la, não apenas como esposa, mas como a mulher que desafiara expectativas e provara que dignidade transcende circunstâncias. Penélope prometeu estar ao lado dele, trazer perspectiva nascida de experiências que a nobreza tradicional jamais conheceria, construir juntos futuro mais justo. Quando foram declarados marido e esposa, o beijo que selou a união carregava promessa de tudo que viria. O banquete que se seguiu foi celebração genuína. Música, dança, abundância de comida. Penélope observava tudo com olhos que viam não apenas o presente glorioso, mas o contraste doloroso com o passado. Não permitiu que isso a entristecesse. Em vez disso, usou como lembrança de nunca esquecer de onde viera. Quando a noite avançou e os convidados começaram a dispersar-se, Conrad conduziu Penélope pelos jardins sob lua cheia. Pararam junto ao mesmo lugar onde ele pedira sua mão, onde neve caíra como bênção. Feliz? Perguntou ele, entrelaçando os dedos aos dela. Mais do que jamais imaginei ser possível. Conrad puxou-a para perto, envolvendo-a em abraço protetor. Esta é apenas a começar, Penélope. Vamos transformar este ducado juntos, torná-lo lugar onde nascimento não determine destino, onde dignidade seja reconhecida independente de origem. Penélope ergueu o rosto para beijá-lo novamente, sentindo que finalmente, depois de 22 anos de invisibilidade, não apenas fora vista, fora verdadeiramente conhecida. E no silêncio daquela noite, sob estrelas que testemunharam incontáveis gerações de Fitzwilliams, uma nova história começou. Não de criada que virou nobre por sorte ou caridade, mas de mulher que sempre fora nobre e finalmente reclamara a verdade que lhe pertencia. Penélope nunca esqueceria a menina que limpava o chão. Honraria sua memória em cada decisão que tomasse, em cada injustiça que combatesse, em cada mão que estendesse para aqueles que, como ela um dia fora, precisavam apenas de uma chance para provar seu valor. O Ducado de Alverstone transformou-se gradualmente sob a influência do casal. Programas foram estabelecidos para educar crianças órfãs. Leis foram reformadas para proteger os vulneráveis. E sempre, em cada mudança, via-se a marca de quem conhecera ambos os lados da existência humana. Anos depois, quando a própria filha de Penélope e Conrad brincava pelos mesmos corredores onde a mãe um dia trabalhara em silêncio, Penélope contaria a história. Não como conto de fadas, mas como lição sobre dignidade inerente, sobre verdades que persistem mesmo quando ocultadas, sobre amor que reconhece valor onde outros veem apenas descarte. E toda vez que contasse essa história, terminaria da mesma forma, segurando a mão de Conrad e olhando para o grande salão onde tudo começara, dizendo às crianças que a ouviam com olhos arregalados: a verdade sempre emerge, pode levar tempo, pode exigir coragem, pode custar lágrimas e luta, mas quando finalmente se revela, nenhuma força no mundo pode apagá-la novamente. E é essa verdade, sua verdade, que vos tornará livres. E assim, a pequena órfã que limpava o chão tornou-se duquesa, não por magia ou sorte, mas pelo reconhecimento inevitável do que sempre fora verdade. Seu nome, Penélope Fitzwilliam, seria lembrado não apenas como herdeira que reclamou seu direito, mas como mulher que transformou dor em sabedoria, injustiça em mudança e solidão em amor profundo que redefiniu o significado de nobreza. O medalhão que um dia lhe fora roubado agora pendia sobre seu coração, onde sempre deveria ter estado.
E naquele ouro antigo, gravado com símbolos de linhagens passadas, adicionou-se novo significado, não apenas sangue ou herança, mas a prova viva de que algumas verdades são fortes demais para permanecerem enterradas. E eles viveram não apenas felizes, mas completos, construindo legado que transcendia títulos e propriedades. O legado de duas almas que se encontraram no momento exato em que ambas mais precisavam e escolheram, contra todas as probabilidades, reconhecer uma na outra o que o mundo tentara negar.